Hoje eu quero falar sobre orgulho, vaidade, ego, né? Esses pecados aí, né? Ah, mas por que falar disso? Vamos lá. Cara, é inegável que tudo é vaidade. E se você ainda não percebe isso, eu te recomendo a buscar a humildade e a estudar mais sobre isso. Eu quero falar especificamente aqui de um santo. Ah, por quê? Porque isso é uma coisa interessante. Quando você está na caminhada espiritual, é interessante você observar o que outros fizeram, como eles demonstraram essa fé, porque quando você vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo as suas virtudes, aos poucos você vai percebendo uma soberba espiritual. E isso é pecado, então você tá caindo de todo jeito, entendeu? Mesmo que esteja se desenvolvendo espiritualmente, se você cai nessa, você acaba caindo tudo de novo, tá? E isso é uma reflexão que eu quero trazer para vocês que é muito importante. Quando você, por exemplo, estou falando aqui do catolicismo, tá? Sou católico. Então a gente olha as histórias dos santos da igreja. Quando você começa a desenvolver bastante, está rezando bastante, está fazendo tudo certinho, está fazendo o rosário, você começa a se comparar um pouco com as outras pessoas. Isso não é bom. A única comparação que deve ser feita é entre eu, você, né? E Jesus e os santos. Ponto. Por quê? Porque quando você olha o que eles fizeram, você abaixa a bola e fala, não, eu não tô nada de perfeito aqui, eu tô péssimo, essa é a verdade. Então, cara, eu voltei pra igreja esse ano, dia 18 de janeiro de 2026. Eu já era batizado, crismado desde 2014, só que desde 2014 até esse 2026 eu tava afastado da igreja, depois eu posso fazer outro vídeo explicando melhor sobre isso. Mas vamos nos atentar ao tema que eu quis trazer aqui do vídeo pra vocês. Então, me perdoem se eu até fugi um pouco do tema, explicando alguma coisa ou outra, mas é porque eu não tenho roteiro. Eu só peguei o tema e falei, vamos falar sobre isso, tá? E aí, o que acontece? Essa comparação que eu falei pra gente fazer tem que ser apenas com os santos que já se foram. Você pode sim se comparar a pessoas que estão vivas, mas que estão num caminho de santidade. Porque não adianta você estar desenvolvendo espiritualmente e se comparar com um cara que está com um projeto de vida pecar o tempo todo. É claro que você vai parecer melhor, mas isso está completamente errado. Você tem que se comparar com os santos de verdade. Acima de todas as coisas, com nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Sempre, sempre com Ele. Ele é que manda na parada toda, né? Então, eu estava esses dias pesquisando a história dos santos, que é muito importante você conhecer a história da igreja pela história dos santos, além do magistério, da tradição, da Bíblia, claro. Mas a história dos santos, cara, é a igreja viva. E eu me deparei com um santo que eu me identifiquei e pedi a graça de Deus assim, nossa, se eu puder ter essa fé e essa coragem, essa força, eu quero ter. Não que eu tenha que sofrer o que ele sofreu, porque esse é o santo que eu vou explicar para vocês, ele sofreu um martírio. Mas eu peço a Deus que eu tenha a graça de, se precisar, de se ele falar, não, você vai passar por isso, que eu tenha essa força e essa fé. Eu peço essa força e essa fé agora na minha vida, mesmo sem sofrer o martírio, entendeu? Claro que a devoção mais importante é sempre a da Nossa Senhora, que é a hiperdulia, né? Os outros santos têm que ser venerados, só que de maneira menos do que a Nossa Senhora. E, obviamente, caso você não seja católico, a gente não adora os santos, tá? Isso aqui é assunto para outro vídeo, mas vamos nos atentar ao que eu estou querendo explicar para você. Nós estamos querendo aqui vencer a vaidade, o ego, o orgulho, a soberba. Esses que são pecados que derrubam qualquer um. Que não importa, em qualquer momento da sua vida que você está, tem alguma situação, alguma coisa que você está fazendo que acaba que você tem um pouquinho disso. Todos têm isso. É algo que está entranhado, infelizmente, na nossa alma. Nós estamos feridos pelo pecado original e isso são inclinações que nós temos e que temos que lutar contra ela todo santo dia. E é por isso que eu trouxe essa reflexão sobre os santos. E vou explicar agora a história do santo, que eu me identifiquei muito. E, particularmente, ele também é muito devoto a Nossa Senhora, tanto que ele mudou o nome dele, ele adicionou o nome Maria no nome dele. Eu tô falando do São Maxiliano Maria Kolbe. O nome dele é só Maxiliano Kolbe, mas ele, pela devoção a Nossa Senhora, colocou Maria no nome dele. Por quê? Qual que é a história desse santo? Cara, ele com 10 anos de idade, era meio arteiro e tal, e a mãe dele foi lá, nossa, meu filho, o que, que você vai ser da vida desse jeito? Aí ele foi lá na igreja e perguntou, nossa, o que, que eu vou ser da vida? Aí a Virgem Maria apareceu para ele e falou, eu tenho duas coroas para você, uma branca e uma vermelha. A branca da pureza, a vermelha do martírio.
E, pô, uma criança, né? Criança desafiadora, com 10 anos de idade, o que ele falou? Ah, eu quero as duas. Aí a Virgem Maria falou que assim seja. E as duas se cumpriram. Ele foi puro, ele virou padre, super devoto à Virgem Maria, muita coisa ele fazia, ele foi realmente um sacerdote excepcional. Viajou para o Japão, ele fundou coisa esqueci o nome exatamente, da Imaculada Conceição, ele fundou um monte de coisas viajando pelo mundo. Aí ele foi para Polônia, né, tinha lá onde ele ficava, ele fundou uma coisa lá. Só que aí os nazistas, né, os soldados alemães, pegaram ele e alguns outros padres e mandaram lá pro campo de Auschwitz. E aí ele ficou lá. E nesses últimos anos de vida dele, eu não sei exatamente, agora, como eu disse, eu vi a história e tudo mais, mas não tenho o roteiro pronto, eu não tô lembrando exatamente. Mas ele tinha uma pneumonia, não era pneumonia? Acho que é pneumonia. Uma pneumonia crônica, alguma coisa que ele ficava tossindo e cuspindo sangue o tempo todo nos últimos anos de vida dele, né? Então, assim, ele trabalhar no campo de concentração nazista foi complicado, né? Porque ele já estava debilitado um pouco de saúde, mas ainda assim mantendo sempre as orações, nunca se desesperava, sempre uma pessoa centrada, sabe? Sabendo o que fazer e o que tem que fazer, persistente e resiliente. E aí o que aconteceu? Um prisioneiro fugiu do campo de concentração. E aí quando ele fugiu, os soldados nazistas, né, o que eles faziam? Eles queriam fazer todo mundo pagar por isso. Então, se eles não encontrassem esse prisioneiro, 10 pessoas, geralmente 10 a 20 pessoas, iam ter que morrer de alguma forma. E aí eles escolheram 10 pessoas para morrer de fome, né? De fome e sede. Vão prender num quarto, no bunker, e vão deixá-los lá, sem água e sem comida, até todos estarem mortos. Essa foi a da vez, né? Realmente, pô, muito cruel, né? E aí, esses 10 escolhidos, não foi nenhum deles o padre. Mas aí, um deles ficou muito desesperado, falando que não queria de jeito nenhum ser morto, porque tinha família, queria sair de lá e tal. Aí o padre se pôs à frente, falou com o soldado nazista e pediu pra trocar de lugar. Cara, e é tipo assim, os soldados nazistas, eles eram realmente sem misericórdia, né? Sem clemência nenhuma. Então, assim, era mais fácil ele pegar o padre e jogar lá e os 11, e morrer, e matar os 11 do que tirar esse cara que tava desesperado. Mas o cara, por algum milagre, sei lá, Deus, não sei o que aconteceu, mas o cara aceitou trocar de lugar com ele. Então ele deu a sua vida em troca de outro. Assim como diz na Bíblia, né? Jesus disse que não há maior amor daquele que dá a vida pelo próximo, pelo irmão, né? E ele cumpriu isso até o fim. Então, ele, nesse momento também no campo de concentração, né? Ele fazia o trabalho de padre, né? Ele pegava confissões escondidas das pessoas. Então, assim, com certeza ele salvou muitas pessoas, ajudou a salvar muitas pessoas, instrumento de Deus, né? Para a confissão de muitas pessoas que talvez não estavam salvas. E aí ele foi preso com essas 10 pessoas no bunker. E o outro cara lá saiu vivo, tá? Do campo de concentração, tanto que testemunhou. Acho que foi até importante, não tenho certeza, mas acho que ele foi até importante para a canonização desse santo, né? Porque ele saiu e testemunhou. E aí o que aconteceu? Ele lá dentro, com as 10 pessoas, com os 9, né, que iam morrer com ele, ficou o tempo todo rezando a Ave Maria, falando, consolando os prisioneiros que logo estaríamos com a Virgem Maria e com Jesus. Então, ele não se desesperou lá dentro. Então, tipo assim, para você estar numa situação dessa e não se desesperar, manter a cautela, manter a calma, manter a sua convicção, cara, é uma coisa muito difícil. É realmente uma graça de Deus, cara. Então, assim, é isso que nós temos que buscar. Nós temos que... Qual é a palavra? Nós temos que pedir essa graça, nos ater às histórias dos santos e à história de Jesus Cristo, claro, óbvio, a história das histórias, né? E falar, me dá essa graça de suportar essa cruz assim como o Senhor suportou. Nós temos que pedir isso. Mas concluindo a história, ele não morreu em 14 dias. Isso é outra coisa sensacional. Cara, quando você fica 3 dias sem beber água, você já tem risco de acontecer danos irreversíveis no seu cérebro, de ter sequelas. E ele literalmente ficou sem água e sem comida por 14 dias, mano. Com certeza tava lá, né? Jesus e Maria sustentando ele com a graça, com certeza, óbvio. E aí ele manteve a calma dentro do pavilhão e todo mundo foi morrendo aos poucos, e ele recebendo a confissão desse pessoal, rezando com eles o tempo todo, Ave Maria, sem parar. E em nenhum momento ele demonstrou desespero, mesmo na dor. E aí no final, eles queriam colocar mais pessoas lá, era um local pequeno, né? Então eles queriam colocar mais pessoas para morrerem lá. E ele tava 14 dias vivo, então na hora que eles chegaram lá e viram isso, falaram, não, vamos ter que matar ele de outra forma. E aí deram uma injeção de fenol no... eu não sei exatamente.
Fala que ele estendeu o braço e recebeu a injeção de bom grado. Mas não sei exatamente onde foi, essa parte eu não vi se tem algum registro, porque toda a história é registrada, tudo certinho, tem a história do campo de Auschwitz, o nome dele deve estar lá naquele livro de 16 mil páginas que tem lá, a gente sabe qual é a esquina, tem uma placa lá no campo de Auschwitz com... Se eu achar a foto, eu coloco aqui no vídeo pra vocês verem, que tem a placa onde é que foi o lugar que ele se ofereceu em troca do outro prisioneiro, né? Então, assim, cara, essa história é sensacional. Se você olha pra um trem desse e fala, e não sente nada, e não se fascina, cara, você tem que dar uma reavaliada aí nas suas concepções, na sua moral, porque você pode estar morto por dentro, você pode estar sem Jesus no seu coração. Então eu te convido a buscar Jesus, tá? E busque na verdade dele, na nossa instituição, na Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui agora, posso fazer outros vídeos postando isso, dizer por que eu sou católico, como é que eu vim parar aqui. Mas, em resumo, cara, nós temos Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade lá. Mas, voltando ao assunto do vídeo, então, quando você estiver se desenvolvendo, até mesmo que não seja espiritualmente, eu peço que você se compare ao nosso Senhor Jesus, ou a alguém daquele ramo que você quer. Por exemplo, nossa, eu tô aqui aprendendo a dirigir um carro, sensacional, nossa, eu tô muito bom, nossa, eu faço a curva, eu faço um cavalinho de pau, que nem deveria fazer isso no meio da cidade, né, pelo menos, né, não deve fazer isso. Mas, por exemplo, você tá desenvolvendo em alguma área, e você se vê superior por estar nessa área, você sente uma soberba, você sente um orgulho, e cara, compara isso com a obra de Deus, é nada, entendeu? Você precisa entender que somos nada, que Jesus não precisa de nós, que ele faz tudo porque ele é tão incomensuravelmente belo, santo e sem palavras, né? Ele é bondoso, caridoso e misericordioso, ele é realmente a infinita justiça e a infinita misericórdia e o infinito amor, ele é o amor. Então eu tô te trazendo essa reflexão para que qualquer coisa que você for fazer na vida, faça com humildade. Olha para isso e fala, isso aqui é nada. Eu sou obrigado a fazer isso aqui da maneira mais incrível que eu conseguir, mais perfeita possível para a maior glória de Deus. Fica essa reflexão aí para você, que se você tem alguma dúvida sobre mais alguma coisa, pode comentar aqui nos comentários, né? Escreve aqui nos comentários que eu buscarei responder. Dando mais alguns exemplos, né? Então, por exemplo, eu falei do carro aqui. Ah, tá, beleza. Eu tô muito bom aqui, tô me sentindo vaidoso e tal. Nossa, eu sou muito bom em dirigir. Cara, se compara com Ayrton Senna, o cara é profissional, então assim, você já abaixa a bola porque fala, não vou chegar no nível desse cara. Ah, não vou chegar no nível dos militares que treinam isso pra guerra, por exemplo, o cara sabe dirigir os carros, super perseguição e tal. Usa isso agora que eu tô te falando pra refletir sempre nas coisas que você vai fazer. Nossa, eu sou um bom cozinheiro, ok, mas faça com humildade e faça sempre para a maior glória de Deus. Tudo que você for fazer, coloca e entrega isso pra Cristo e fala, Senhor, eu entrego isso. Eu disse, Jesus Cristo não precisa da gente, mas tudo que você faz com humildade, entrega de bom grado, com amor verdadeiro, não importa se foi uma coisa pequena ou grande. Aqui a gente entra no mérito de, cara, não precisa fazer grandes coisas para ser salvo, para ter grande glória no céu com Jesus, para glorificar o nome dele. Você só precisa fazer a coisa com humildade de coração, com caridade, com verdadeiro amor, entendeu? Sem reclamar. Nossa, eu tenho que lavar as vasilhas, minha mãe pediu. Cara, faz sem reclamar. Vai lá e faz. Olha o que Jesus passou por você para poder te salvar e você não pode lavar uma vasilha sem reclamar. É essa reflexão que eu estou querendo trazer no ápice da história aqui para você. Faça tudo de bom grado para a maior glória de Deus. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E que Deus abençoe sua vida grandemente e que todos nós possamos ser conduzidos à vida eterna. Amém.